Salve, salve, meu povo! Como vocês estão? Ronaldo Sonic na área novamente aqui. Sim, novamente aqui para trocar essa ideia com vocês. Mais uma ideia reverbérica. Desse que é o seu, o meu, o nosso Filosofia Reverbérica, o podcast. Sim, meus queridos reverbéricos e minhas queridas reverbéricas, estamos caminhando para o episódio de número 133. Exatamente, 133. E o episódio de número 133, ele originalmente seria do dia 13 de outubro de 2023. Sim, 13 de outubro de 2023, quando a gente traz aquela ideia que reverberou comigo, porque a gente agora só está dando conta de reverberar com vocês. Mas com certeza, quando você tiver aquele tempinho para curtir, compartilhar, deixar seus comentários, ativar as notificações para receber mais ainda, você vai deixar aquela ideia com a gente. E também no Spotify você vai deixar aquele comentário brabo ali também, dizendo o quanto reverberou. Por que não? Ir lá também na comunidade Reverberes no perfil do Instagram e deixar lá o seu comentário do que reverberou para você. Bom, então a frase hoje é do grande filósofo, para mim é um excelente filósofo, é um grande filósofo, pelas suas reflexões, pelos seus pensamentos, pelas suas reverberações. Contudo, não é um professor de filosofia, é uma pessoa que tem o maior campo epistemológico que eu conheço, que eu aprendo muito com ele também, que é a vida, a rua, o dia a dia. Esse é o Eduardo Marinho, filósofo da rua, o grande filósofo Eduardo Marinho, que traz a seguinte contribuição, em dado momento, várias reflexões dele, ele traz a seguinte ideia pra gente. Família é afinidade e não consanguinidade. Família é afinidade e não consanguinidade. Bom, vocês devem imaginar, né, o que as pessoas passam por vezes nas suas famílias, o que acontece com as famílias e a defesa de determinados grupos na sociedade em relação à família. É interessante a gente pensar que a afinidade, nessa reverberação que a gente vai fazer, a afinidade ela está mais presente do que a consanguinidade. Porque, por exemplo, uma consanguinidade de família. O pai vai lá, tem um filho da mamãe e cai no mundo, desaparece, larga a mamãe lá grávida. Larga a mamãe lá sem nem dar uma satisfação, sem a mamãe nem saber para onde esse homem foi parar. Isso acontece, não é novidade não. E aí o garoto ou a garota vai lá e certidão de nascimento, pai desconhecido. É mais comum do que vocês imaginam, tá? É mais comum do que vocês imaginam. Quando a gente fala sobre essa ideia de afinidade, é mais comum do que a gente imagina. Bom, e aí, quando a gente escuta diferentes anúncios sobre possibilidades de famílias que são criticadas, né, por alguns grupos, quando se fala famílias com 2 pais, famílias com 2 mães, e toda a afinidade que isso traz, né? Por exemplo, uma família de 2 pais, uma família afetiva, onde o casal de pais quer ter uma criança e aí adota uma criança e a família é super feliz, né? Com 2 pais, uma, 2, 3 ou 10 crianças, não importa. E aí a gente vê o amor ali presente, a gente vê a afetividade ali presente, a gente vê tudo presente, quando você tem, por vezes, algumas famílias em que aquele perfil do comercial de margarina, onde tem o papai empresário, a mamãe
dona de casa, fazendo aquele café super cheiroso pro filhinho e pra filhinha ir pra escola. Só que de repente o filhinho ele é gay, não pode falar pro pai, porque senão o pai mata ele, porque o pai ele é todo machão e diz que ele prefere ter um filho morto do que ter um filho gay. E a filha, ela tem alguns problemas com bulimia, com outras situações, e namora com um rapaz, ou namora com uma garota, ou ela não se enxerga como menina, ela se enxerga como menino, enfim, todas as outras questões que podem estar presentes na vida de qualquer pessoa, de qualquer família, de qualquer lugar. E aí as exclusões que acontecem, os preconceitos que acontecem, as agressões que acontecem, aquele pai agressivo que chega espancando a mulher em casa, aquela mulher que de repente foi obrigada, né, a ter um filho que ela não queria ter, e aí por questões religiosas ela foi obrigada a ter, ela não pode abortar, então aí ela foi obrigada a ter um filho que ela não queria, aí ela rejeita o filho a vida inteira, ela coloca empecilhos para tudo na vida relacionadas a essa criança, né, independente de ser menino, não pode. Então ela não queria ter e ela foi obrigada a ter, e quando ela teve questões religiosas ela se arrependeu, e aí ela trata mal, ela inconscientemente rejeita e assim por diante. Então esses são os quadros de famílias que a gente tem em diferentes aspectos. Porém eu queria trazer uma ideia de afinidade dos povos originários da nossa terra, né? Dos povos indígenas, que em algumas etnias entendem que a aldeia inteira é a família. Então qual que é a sua família? A aldeia. Quando a gente fala, né, algumas vezes nas escolas de capoeira, nos grupos de capoeira, que você faz parte de uma família de capoeira, né? A família, no caso, né, a família Lendemarô, né, que algumas pessoas também falam. Tem outros grupos de capoeira que falam, né, família, né, os grupos de rap, a galera do rap, a família tal. Então, as organizações familiares em diferentes grupos e esferas da sociedade, elas normalmente são consideradas a partir da coisa da afinidade, que é muito mais forte do que a consanguinidade, muito mais forte. Essa criança, né, o jovem que posteriormente vai ser discriminada pela própria família, pela atitude que ela tem, vai ser muitas vezes até excluída, até expulsa da família. O Eduardo Marinho, ele dá N exemplos porque ele é uma referência a partir disso, né? Ele sai de um lar privilegiado, sai de um lar onde ele tinha todas as benesses, onde ele tinha, né, toda a facilidade, principalmente por ser um homem branco, rico. Ele abre mão disso e vai buscar na rua o seu sustento, vai viver a vida como a vida é, uma realidade para muitas pessoas no dia a dia, que não era uma realidade dele. E ele, de certa maneira, como ele conta, ele é execrado na família, né? Ele é de forma quase que, se fosse isso possível na consanguinidade, ele é deserdado da família, como se não faz parte dessa família, o que não tem como, né, pensando no contexto da consanguinidade. Porém, nesse reverbério que ele traz, ele é brilhante no sentido de trazer que as afinidades que vão constituir as famílias. E eu coaduno com esse pensamento dele no contexto de que a gente constitui diferentes famílias no decorrer da nossa vida. Não necessariamente a família que a gente nasce, porque a família que a gente nasce não é a família que a gente escolhe. A família que a gente nasce é a família que a gente nasce. É a nossa primeira família, mas é a nossa família que nos gerou, né? O nosso primeiro contato com o grupo social é essa família. Depois, posteriormente, quando você vai criando, né, seus conhecimentos, suas afinidades, sua forma de ver o mundo, de pensar o mundo, você vai se agrupar com aquelas pessoas que pensam semelhante a você e por esses afetos, diferentes afetos que você vai constituir, você acaba somando forças, multiplicando forças com essas pessoas que você acredita ser as pessoas que são a sua família, e sim por afinidade, como
o grande Eduardo Marinho nos traz. Então, para reverberar, né? Espero que tenha reverberado você, espero que reverberou esse momento de TBT aqui também, de certa maneira, com vocês, trazendo uma mensagem que já foi, né, do dia 13 de outubro, mas que volta aí totalmente forte no YouTube para você, no Spotify, para que você curta, compartilhe para as pessoas e pense que essa afetividade dessa família reverbérica, meu querido reverbérico, minha querida reverbérica, e se você também estiver por aí nos ouvindo, meu querido ou minha querida reverbérica, que você contribua com as discussões, contribua com o nosso bate-papo, trazendo comentários, trazendo questões, trazendo críticas e trazendo tudo mais que vai fazer com que a gente amplie nossa reverberação e dialogue de diferentes maneiras. Eu fico por aqui deixando aquele beijo no seu coração e falando para que você não esqueça, meu querido reverbérico, minha querida reverbérica, não esqueça e beba água. Beijo no coração, beba água. Fui!